Estamos chegando já, no capítulo, chegamos hoje no capítulo 17 de Apocalipse, Como passou rápido, 22 capítulos, falta muito pouco para nós encerrarmos. E o capítulo 17, considerado pelos teólogos, os estudiosos das profecias, talvez o capítulo mais complicado, mais difícil de entender de Apocalipse, porque precisa voltar ao capítulo 13 para entender algumas coisas, Mas nós vamos, na medida do possível, fazer um estudo, irmãos, que você não vai ficar sem saber o que é o Apocalipse 17, mas o interessante seria que você sempre procurasse se aprofundar nas profecias, Existem tantos vídeos, existem tantas aulas de tantos teólogos, E a gente pode estar aprendendo também. Então, procure lá Apocalipse 17, você vai ver. Mas procure os ensinamentos ali da Igreja Adventista, que você vai continuar nessa mesma linha de raciocínio, entendendo a verdade. Doa a quem doer, vai entender a verdade. Então, nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no capítulo 17 de Apocalipse. Vamos ler e depois nós vamos explanar. Nós estamos aqui, sem nosso projetor, mas mesmo assim ainda dá para você acompanhar por ali. Se você alcança a enxergar ali, vai conseguir acompanhar. Então, é importante acompanhar na Bíblia. Temos que fazer que nem os bereanos, Tudo que Paulo falava, eles confirmavam na Bíblia se estava de acordo com aquilo que ele falava. Feche teus olhos mais uma vez. Grandioso Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos na tua presença, chegando, ó Deus, aqui, iniciando a semana na tua presença, aprendendo, ó Deus, da tua palavra, estudando, Senhor, as profecias para nós estarmos atualizados com tudo aquilo que está acontecendo, que aconteceu e que vai acontecer, Senhor. Que o Teu Espírito nos batize nessa noite. Precisamos, ó Deus, tanto para falar quanto para ouvir e entender. Nós precisamos do Teu Espírito. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Por isso, batiza a Tua igreja, derrama a Tua bênção sobre todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir no dia de hoje também. Que essas bênçãos os alcance, Senhor. E nos dá um entendimento conforme a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver aqui, vamos fazer a leitura corrida, depois nós vamos por partes, tá bom? A descrição da grande meretriz. Capítulo 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedra preciosa, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida,
no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberão reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que quanta figura, quanta informação, quanta coisa nós temos aqui, né? Para nós estudarmos hoje. Mas nós vamos por parte, e eu acredito que vocês também podem colaborar, né? Aqueles que entendem também podem colaborar, e nós vamos juntos desvendar isso aqui. João, irmãos, ele foi convidado por um anjo, aqui no verso 1 e 2, né? Para fazer uma viagem onde ele veria o julgamento da grande meretriz. E essa meretriz embebedou os habitantes da terra com o seu vinho. Quem lembra o que é vinho na profecia? Lembra que nós estudamos o que era vinho? Falsas doutrinas, né? Falsas doutrinas. Então, essa meretriz, né? Que para ser meretriz se refere a uma mulher. Mulher na Bíblia, igreja, né? Então essa igreja, ela embebedou os habitantes da terra com o seu vinho, né? Com as suas falsas doutrinas, né? E essas falsas doutrinas que foram disseminadas com os habitantes da terra, levaram eles a uma embriaguez que eles não puderam discernir entre a verdade e o erro. Quando uma pessoa está embriagada, ela não tem condições de discernir, é ou não é? Ela não consegue discernir se ela precisa agir rápido, vamos supor, no trânsito, ela não tem aquele raciocínio, né? Imagine para entender tudo o que Deus vinha mostrando, as suas verdades, tudo o que Deus já havia pregado através de Cristo, dos profetas. Agora, essa igreja começou a se prostituir, né? Com os reis, com os grandes da terra. E ela começou a se prostituir de que maneira? Nessa união, né, de igreja com Estado, e assim ela trouxe o paganismo para dentro da igreja, né? João aqui está sendo convidado para esse juízo por um anjo que tinha as 7 taças. Vocês lembram que no capítulo anterior nós vimos ali as taças das pragas, eram 7 anjos com 7 pragas? Foi um desses anjos, né, que convidou João para vir ver esse julgamento dessa mulher, dessa prostituta aqui, como fala, né? Então, nós vimos ali os 7 anjos com as 7 pragas no estudo passado. Um destes anjos que havia derramado uma praga sobre a terra, ele voltou agora, né? E convidou João para ver o julgamento da grande meretriz.
Quem é essa meretriz? E o que precisamos descobrir no estudo de hoje, né? Como que nós vamos identificar? Nós já identificamos ela, mas agora nós voltamos a falar sobre ela, né? Um outro assunto da visão que nós precisamos entender hoje é o julgamento dessa meretriz ou prostituta, né? Seja bem-vindo, André, que Deus te abençoe. Mas a palavra aqui usada, que João usa para julgamento, existe duas palavras, irmãos, que nós precisamos aprender aqui, ou pelo menos passar por ela agora para você entender como que a igreja chega a esse consenso, né? Porque existe uma palavra no grego chamada crisis, e é um juízo em andamento, tá? Quando o escritor escreve ali crises, que é uma palavra grego, ele está se referindo a um julgamento que está em andamento, ele está acontecendo. Mas aqui, no caso, ele não usa essa palavra, crises, ele usa crima, tá? E crima já é o pronunciamento da sentença. Então, essa meretriz, ela já foi julgada, ela já vai só receber o julgamento agora de Deus, né? Então, essa é a palavra que usa e muda todo esse contexto, porque não é alguém que será julgado, já foi julgado, né? Por quê? Porque ela já está condenada. Então, agora é pronunciada a sua sentença. O capítulo 17, irmãos, pode claramente ser dividido em 3 partes. Tá? Eu até estava vendo o pastor Samuel, ele dividiu o capítulo em 3 sermões, né, para ficar, porque é muita informação, então nós vamos tentar juntar tudo para nós sair desse capítulo hoje, mas você pode procurar, né, e você vê lá a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte com o pastor Samuel lá na internet, você vai ver esse capítulo na íntegra, assim, né? Então ele traz uns ensinamentos também, Rodrigo Silva, né? E tantos outros, Michelson Borges, tá? O verso 1 e 2, nós temos a fala de João, narrando que ele foi convidado por um anjo para ver o julgamento da grande meretriz. No verso 3, irmãos, ele é levado em espírito ou em visão, né? Olha aqui o verso 3 diz assim, ó: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, olha só, quando eles eram levados, levou-me em espírito, a gente sabe que é uma situação que eles ficam tipo em transe, onde Deus está dando uma visão, né? Ellen White teve, Paulo também, ele diz, não sei se fui levado em espírito ou não, né? Ele não sabia entender, mas ele teve uma visão do céu, né? Então, isso acontecia com os profetas de Deus, isso acontecia com os homens de Deus, eles tinham visões, né? Por isso fala que eles estavam em espírito, tá? 2 elementos aqui na visão. Primeiro, ele viu uma prostituta e uma besta escarlate. Agora, quem é, né? Nós temos uma mulher e um animal, tá? Vamos ler o verso 4. Diz assim: achava-se a mulher, né? Essa prostituta, vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Olha só, irmãos. Vamos ler mais o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia. O que é Babilônia? Confusão, né? Se opõe a Deus, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui nós vemos que ela é mãe, ela é a maior, né? Agora essa igreja, ela tem filhas. Por quê? Porque muitas igrejas estão unindo com elas por um ponto em comum. Que ponto? Domingo, né?
além de ter muitas outras doutrinas não bíblicas, né? Uma doutrina que não é da mãe, mas é de filhos, é arrebatamento secreto, né? A gente vê, a mãe tem doutrinas de orar por mortos, acender velas, né? Um santo para cada dia. As filhas também têm as suas prostituições, né? Também, mas todas elas estão unidas, né? Mãe e filhas espalhadas pelo mundo, né? Contra Deus, doutrinas não bíblicas, né? E vão embriagando os moradores da terra. Você lembra quem eram os moradores da terra? É aqueles que não habitarão o céu, porque você não é morador da terra. Amém. Amém por isso? Amém. Você é cidadão do céu. E é por isso que você está aqui hoje. E é por isso que eu estou aqui, porque nós estamos lutando para fazer a vontade do Senhor. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Amém. Que nós somos, né, uma nação santa, escolhida, separada para Deus. E nós não somos deste mundo. Aqui nós estamos só de passagem. O nosso lar é com o Pai. Né? Depois nós voltaremos numa terra renovada, mas hoje ainda não é aqui o nosso destino final, né? Então, graças a Deus por isso, né? Então, aqui, ó, ela no verso 4, ela achava-se vestida de púrpura e de escarlata, né? Ela que veste vermelho, a cor do pecado, né? Adornada de ouro. Dá para identificar a riqueza dessa prostituta, né? A riqueza dessa mulher aqui, que representa, porque é muito ouro, muita luxúria, né? É exuberante, né? Então, ele diz ali, né, que ela estava sentada na besta, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, novas informações. Ela tinha um cálice de ouro, né? E esse cálice contém abominações da sua imundícia, da sua prostituição. Essa meretriz possui filhas, então nós sabemos que ela é mãe das meretrizes. Agora o verso 6 diz o quê? Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você viu aqui que João, ele ficou admirado quando ele viu que essa prostituta, né? Esse poder religioso, ela estava embriagada do sangue dos profetas. Então nós voltamos lá atrás naquilo que nós já estudamos e lembramos da perseguição que houve com 1260 anos de perseguição, né? 1260 anos de perseguição, onde foram mortos muitos santos de Deus, né? E aqui João ficou admirado de tanto sangue que estava nas mãos desta prostituta, né? Responsável, vamos supor assim, para melhor entender, a responsabilidade da morte de tantos inocentes, né? Por que eles foram mortos? Porque simplesmente eles queriam viver a verdade, né? Então, olha só. Então, ele viu que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Então, o verso 18 também traz uma informação dessa mulher ali no versículo 18, né? Traz mais uma informação sobre a mulher. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E agora nós identificamos ela como Roma, né? Então, Roma papal. Então aqui fica muito claro. Aqui estão todas as informações sobre a prostituta ou a mulher, né? Ela tem uma similaridade com a besta do capítulo 13, irmãos. Vocês lembram que nós estudamos, né? Ela estava sentada sobre muitas águas, lembra? A besta que subia do mar, ela estava sentada sobre muitas águas, né? Representando o quê?
povos, nações, línguas, tribos, né? Então, quer dizer, uma multidão, ela domina sobre o mundo, né? A segunda similaridade, se prostituiu com os reis da terra. A besta do capítulo 13 também fez isso. Lembra que ela se uniu, né, com o poder civil, com o Estado, e assim ficou, ela se tornou forte ali por causa disso, né? E a terceira similaridade, ela embebedou os habitantes da terra. Então ela foi distorcendo tudo aquilo, a verdade foi jogada por terra, né? Já não se lia mais a Bíblia, agora foi introduzido várias coisas que não existiam no tempo quando a igreja ali era pura, que saiu das mãos de Jesus com os apóstolos. Foi ficando tão distorcido tudo que o povo já nem lembrava mais como era a religião pura, verdadeira, né? Então ela embriagou as pessoas, né? As pessoas ficaram embriagadas, não sabem mais discernir o que é certo e o que é errado, né? Uma pessoa embriagada às vezes não sabe o caminho da sua casa, né? Vai para qualquer lado porque não sabe se tem que ir por aqui ou ir por ali, né? Uma pessoa embriagada no trânsito tira a vida de famílias, né? De pessoas que estão ali passeando. Essas pessoas estão embriagadas, o que ela faz? Ela traz prejuízos para a sociedade. Assim é essa igreja, né? Deixou os moradores embriagados com as suas mentiras, com as suas invenções e tradições de homens, né? A ponto de que o ser humano não sabe mais para onde ir. E aí qualquer vento de doutrina os leva, porque não conhece a verdade, né? A do capítulo 13 também levou às tradições, ao ceticismo e ocultou as verdades da Bíblia. Lembra que nós fomos lendo ali que ela tinha trazido a oração pelos mortos, né? Tinha introduzido velas que não se usa, né? Isso nunca foi uma coisa bíblica, né? E tantas outras coisas ali, né, que foi vindo. Quarto, estava no deserto, tanto a besta ali do capítulo 13, quanto o 17 é a mesma, nós estamos falando do mesmo poder. Por que nós estamos falando do mesmo poder? Porque a profecia, ela se o quê? Amplia, né? Ela é uma história que vai se ampliando. Então hoje o que você não entende muito bem, o que você não entendeu muito bem às vezes no capítulo 13, hoje você pode pegar a chave, né? Ou voltar lá e fazer essa leitura junto e você vai descobrir e vai entender melhor, né? Quinto, ela vestia púrpura, ouro e pérola. Sexto, ela montava numa besta escarlate. O nome da Babilônia, né, o 7, grande, a mãe. 8, embriagada com o sangue dos santos. Então, durante aqueles 42 meses, ela pelejou e matou muita gente, né? Ela foi dado poder a ela e ela pelejou e ela saiu vitoriosa, vamos supor assim, por aquele tempo, né? E 9, a grande cidade que domina sobre todos os povos também está lá no capítulo 13, nos indicando que é Roma, né? Então, essa meretriz do capítulo 17 é o mesmo sistema papal da igreja romana no capítulo 13, tá? Então, se você fizer uma leitura dos dois capítulos, você vai identificar as mesmas coisas, tá bom? Por quê? Porque Deus vai nos ensinando, né? A história vai se cumprindo e a gente vai entendendo a profecia. A história mesmo nos ensina sobre aquilo que nós estamos lendo, né? Estamos falando do mesmo poder. Se no capítulo 12 a mulher pura era um símbolo da igreja verdadeira, no capítulo 17 ela é a prostituta que se prostituiu com os reis da terra. Lembra que no 12 a gente leu sobre a mulher, não no capítulo 13, no 12 a gente leu sobre a mulher pura,
né? Que ela teve que fugir para o deserto, né? Ficou escondida lá. Então, aqui agora nós vemos essa prostituta, né? Que ela se prostituiu com os reis da terra. Foi o casamento entre a religião e o Estado, tá? E em que momento nós tivemos essa fusão da igreja e do Estado? Qual o momento que aconteceu isso? Quando a igreja cristã tornou-se a igreja império e passou a ser a religião oficial. Lembra que Constantino decretou que seria a religião cristã, a religião oficial, né? Só que não era um cristianismo puro. Ali ele começou a trazer o poder, né, para dentro da igreja e foi distorcendo todas as coisas, onde a igreja foi se contaminando, se corrompendo, e aqueles que desejavam ser fiéis a Deus tinham que fugir, tinham que se esconder, né? Então João é tomado de grande espanto. Por quê? Porque ele vê uma mulher e essa mulher se prostitui. É uma igreja que se prostituiu, né? Por que aqui é falado essa palavra se prostituiu? Não foi colocado uma igreja que foi adorar Satanás, que foi, né? Se prostituiu. Por quê? Porque Cristo é o noivo da igreja, né? A igreja que representa uma mulher. Então, quando a igreja sai fora daquilo que Deus deixou para ela, ela está se prostituindo com o amante. Satanás é o amante, né? Então, a igreja tem que ser pura. Jesus vem buscar uma igreja pura. Ela perde a sua pureza e ela se contamina com os reis da terra. Onde começa o poder, o dinheiro, começa a corrupção, né? Isso é fato, né? E ela usa do vinho, das falsas doutrinas, para embriagar os habitantes da terra e persegue os sinceros, tá? E se embriaga com o sangue dos santos. Então, no capítulo 17, irmãos, nós temos a figura de uma igreja que se prostituiu, tá? E assim você compreende melhor o capítulo 17, né? No capítulo 17, nós temos a Babilônia, mãe, e as Babilônias, filhas. Quem são as filhas? As que vão atrás, seguindo o exemplo, tá? Na prostituição, na mentira e deixando de lado Deus e sua palavra. E hoje o que mais nós vemos, né, são pregadores, pastores coaches, né, que vão ensinar como você vai viver a vida. Não se pega a Bíblia, não se lê. Quando se lê é um texto de uma promessa, receba, né? Você só aceita, recebe, não tem que mudar nada. Você não precisa mudar nada. O teu caráter pode ser o mesmo que você entrou, não importa, ninguém te obriga a nada, né? Lógico que a igreja também, a nossa igreja também não obriga ninguém, mas a esperança é que nós mudemos, né? Que nós sejamos novas criaturas, que aquela prática das coisas antigas e passadas e velhas já não façam mais parte da nossa vida, né? Isso que Deus espera de nós. Então, assim sabemos que essa mulher é o mesmo poder do capítulo 13, né? Do verso 1 em diante, você lê lá no capítulo 13 e você vai ver como sendo Roma, tá? O anjo veio para explicar e no verso 7 ele pergunta por que te admiraste. Vamos ler o verso 7? Diz assim, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. E no verso 8 ele começa a explicar. Olha o que ele fala no 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui nesse texto, 2 vezes é dito que a besta era. Você viu aqui? Que ela era, mas não é, mas que ela aparecerá. Você te lembra alguma coisa que nós já estudamos e a quem pertence esse título aqui? Era, é e virá?
Quem é? Jesus, né? Lembram disso? Ó, essa é a expressão que já havia aparecido e era uma menção para quem, irmãos? Para Jesus, para Cristo. Vamos ler Apocalipse 8:1. Apocalipse 8:1, deixa marcadinho aí e vai ali, quer dizer 1:8. Apocalipse 1:8. Olha o que ele diz ali no 8. Olha o que Jesus se identifica como: eu sou o Alfa e Ômega, né? O primeiro e o último. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês viram o tanto que Satanás deseja as coisas que é, né, de Cristo? A tentativa de Cristo, ele quer tomar para ele. Por isso que ele nos quer tanto. Por isso que ele nos quer, exatamente. Porque somos de Cristo. Olha no capítulo 4, o verso 8. Jesus fala isso de novo, se identificando aqui de Deus, né? A visão do trono de Deus, aqui vem mostrando Deus, mas Deus e Jesus, né? Eles aqui dividem o mesmo trono. Então, olha aqui, ó. Capítulo 4, verso 8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A mesma coisa agora Satanás busca para ele. Lá no capítulo 17, ele traz para ele isso. E ainda o quê? Não, aquele que não era, né? Não é, mas que virá, que surgirá. Então veja como Satanás, ele é um psicopata, assim, né? Ele não desiste das coisas de Deus, mesmo sabendo que ele vai ser destruído. Porque ele não tem mais nada a perder. Todas as forças, de todas as maneiras, para usurpar os títulos que pertencem a Jesus, os filhos de Jesus, o mundo que é do domínio de Deus, né? Ele veio aqui, ele se acha no direito de dominar por conta do pecado. Então, tudo Satanás quer igual. E diz aqui, ó, quem agora assume esse título de Cristo? Essa besta que quer ocupar a posição de Cristo. Ela passa a usar as prerrogativas divinas. Ela passa a se considerar como Deus, né? Porque ele vai querer o quê? Ele não quer reverência, não quer que beija a mão, não quer que estende tapete, não usa uma coroa na cabeça, não se diz representante de Deus na terra, né? Então veja como é triste isso. O verso 9, o verso 10 e o verso 11 de Apocalipse 17, vamos ler. E diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Olha só aqui quanta informação, né? Quais eram os 7 reis que nós aprendemos no capítulo 13? Lembra que tinha o reinado ali, o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma imperial, né? Que é o que existia, né? A Roma imperial, ela existia. O 7º era o papado que viria, né? E veio e durou pouco tempo, porque depois Napoleão mandou prender o Papa. Vocês estão lembrados dessas histórias que nós já estudamos todas, né? Então diz assim, ó, no capítulo 13, vamos ler aqui, o novo elemento é o 8º império. Vamos ler ali o 8º rei, que no versículo 12 e 13, que diz assim, ó: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade, e como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Olha só,
Então no capítulo 13 nós identificamos esses 10 reis, não sei se vocês estão lembrados, como as 10 tribos bárbaras. Vocês estão lembrados das 10 tribos bárbaras, né? Que 3 foram destruídos, que foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos, né? E os 7 que ficaram, eles organizaram as primeiras 7 nações da Europa. Lembram disso? Então lembrar, se vocês não lembrar, os vídeos estão lá no YouTube. Você pode voltar lá no estudo do capítulo 13, você vai lembrar de tudo isso. E diz assim, ó, os francos, eles agora organizaram a França, né? Os anglo-saxões, a Grã-Bretanha, e por aí vai. Você vai ler lá e você vai ver todos. Se você puxar ali no Google as tribos bárbaras, né, que fugiram e que começaram agora a organizar a Europa ali, né? Só que esses 10 chifres não podem mais representar as 10 tribos bárbaras. Mas a continuidade da história, então aqui ó, ela continua, a continuidade das tribos bárbaras. Então essa continuidade histórica nos leva à conclusão que as 10 tribos bárbaras de outrora, que nós já estudamos, elas constituem a Europa moderna hoje, tá? Então olha só, então esses 10 reis é uma figura dos reinos europeus que vão agora dar apoio a essa besta, tá? Quem é que poderia ser essa besta? Então, lembra que ele viu que ela está montada numa besta, a mulher está montada? Eles vão dar a ela poder e autoridade. Como a Europa vai dar a sua autoridade para outro? E para quem será que ela vai dar? Lembra quem é a besta que sobe da terra? Sim. Os Estados Unidos. Por algum momento, de alguma maneira, que a gente não sabe como, esses países, esses reinos europeus, eles darão todo o apoio aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos vai carregar essa besta. Como você vê que ela está montada, é uma pena que nós não temos os slides ali, né? Para você ver ali ela montada. A meretriz está montada com um cálice na mão, talvez a Fábio consiga achar lá conforme eu vou falando, né? E ela agora, como que representa isso? É o apoio que os Estados Unidos vai dar à besta, tá? Então, se nós tivéssemos as figuras, você gravaria bem melhor isso daqui, tá? Ele diz assim, ó. Já podemos dar um indício então de quem é a besta. No capítulo 13, Roma Papal aparece agora como a besta no capítulo 17. Mas daqui a pouco surge uma segunda besta, que vai fazer uma imagem, né? Que é os Estados Unidos, que vai fazer uma imagem como? Como que era essa imagem que nós vimos? Ela vai representar, vai fazer novamente o que foi feito. Ela vai enviar 2 decretos. Primeiro, um que você não pode comprar e nem vender, e o segundo decreto é um decreto de morte, né? Então essa imagem se refere ao quê? Ela vai perseguir a igreja verdadeira da mesma maneira que foi perseguido no passado, né? Essa é a imagem, não que se levanta uma imagem para ser adorado, né? Olha a prostituta ali, né? Representada por uma mulher com um cálice na mão, né? Então diz assim, ó. Quem é a segunda besta do capítulo 13 que surge da terra? Os Estados Unidos, né? Da América do Norte. Então, já que a besta vai dar poder à meretriz, que é Roma, quem é que representa essa besta escarlate? Quem é essa besta escarlate? Os Estados Unidos da América. Então, lá no capítulo 13, né? A besta que sobe do mar, da terra, e aqui essa besta escarlate se referindo ao mesmo poder que é os Estados Unidos, tá? Essa grande potência, né? Começa por ali. A besta que representa os Estados Unidos está carregando Roma. Como assim carregando? Esse poder, ele vai defender. Os outros reinos vêm, né? E se juntam todos aos Estados Unidos.
e eles carregam, eles mantêm Roma. Porque Roma precisa do quê? De muito dinheiro, precisa de muito, né? Luxo, tudo. Então, quem que carrega? A Europa, esses poderes. Então, é igreja e Estado. Igreja e esse poder que vão dominar o mundo, né? Então, no capítulo 13, a segunda besta apoia. E no capítulo 17, ela carrega. Lembra que ela dava um apoio no capítulo 13? Agora, no capítulo 17, ela está carregando. É a mesma coisa. Mas é no sentido assim de que é ela que mantém essa mulher, a meretriz. A mulher ou a meretriz é a mesma coisa, tá? A profecia se amplia no sentido de sustentar, de dar apoio, tá? Então, os Estados Unidos podem ser a besta escarlate e pode ser o mesmo 8º rei, porque ela procede de onde? Dos 7. Ela procede, você viu ali que nós vimos que ela procede dos 7? Essa besta procede o 8º rei procede dos 7. Olha ali, ó, vamos ler ali, ó. Vamos ler desde o 10. 17 do 10. Dos quais caíram 5. Lembra ali que caiu a Síria, caiu Babilônia, caiu... Lembram que nós... Isso, do Pérsia, essas coisas. Agora ali, ó, dos quais 5 caíram, um existe, qual que existia? O imperial, né? E aqui, ó, a Roma imperial. E o outro ainda não chegou. Quem ainda não tinha chegado? O papal, né? E aqui diz assim, ó, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que ele não é. Também ele, é os Estados Unidos. Também ele é o 8º rei e procede dos 7. Então, nós identificamos que essa besta que carrega a meretriz é os Estados Unidos, apoiada, né, por esses outros países da Europa, formando ali uma potência mundial. E que quando falarem isso tudo virá, porque para que ela tenha esse poder, por que ela precisa ser, esses reinos precisam dar apoio para os Estados Unidos? Porque quando ele fizer as leis, os decretos, para que nós guardemos esse dia de guarda falso, o domingo, para virar lei ela precisa de apoio. Então vai virar lei, porque ela precisa de apoio e eles apoiam a besta escarlate ali, ó. E ela pode carregar Roma, né? Roma diz o que quer, ela faz virar lei e os outros apoiam. Então esses poderes todos unidos, né? Então diz ali, ó, então a cena do capítulo 17 é uma ampliação do capítulo 13. A primeira besta do capítulo 13 é a prostituta do capítulo 17. Tá? E a segunda besta do capítulo 13 é a besta escarlate do capítulo 17. Tá entendendo? Evolução. É meio confuso, mas procura ler com oração, você vai ver que você vai entrar na tua mente, tá? E aqui diz assim, ó, vimos que essa besta tem 10 chifres, que representa a Europa moderna. Em algum momento os reinos europeus vão dar poder e autoridade aos Estados Unidos. Para isso acontecer tem que vir o decreto dominical. O decreto dominical, para chegar a ser mundial, dependerá do apoio da Europa. Tá? Sim, e esses versos dizem claramente que eles darão o poder que possuem a besta, né? E nesse momento, esse decreto terá ressonância em todo o planeta Terra, tá? No momento em que a Europa ali apoia os Estados Unidos, isso vira lei mundialmente. Então vejam como a história vai se fechando, irmãos. Como as profecias vão se cumprindo. E se nós for ler e com oração, a gente vai vendo, porque não é no estudo que vai entrar tudo na nossa mente, não. Isso é busca, é assistir, é ver, é ler, é oração, é pedir que o Espírito Santo nos mostre, porque tudo está muito claro. Deus, ele trouxe essas figuras para nós,
Porque aqueles que escavarem, né? E desejarem essa pérola escondida, ele se revela a essas pessoas, né? Mas para isso nós temos que querer. Nós temos que querer, né? Então diz assim, ó. Vamos ler o verso 14 e 15 do 17. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos, fiéis que se acham com ele. Quem é o Cordeiro? Cristo. Agora a pergunta: quem está com o Cordeiro? Você está com o Cordeiro? Amém. Amém. Que nós possamos a cada dia, né, chegar ao Cordeiro, firmar ali, quando nós estudamos os 144 mil, ele dizia que ele segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Né? Então nós temos que seguir o Senhor, porque diz que eles vão pelejar. Esse poder vai pelejar contra a igreja verdadeira, contra aqueles que desejam ser fiéis a Deus, que não é uma placa de igreja, mas é a palavra do Senhor, né? Então o que? Eles vão pelejar contra os santos de Deus, mas aqui diz que o Cordeiro os vencerá. Amém? Amém. Então, se Deus falou que vencerá, por que você vai ter medo? Né? Então, Jesus não há o que temer, como nós bem cantamos, não há o que temer quando nós estamos com o Cordeiro. Mas e nós estamos com o Cordeiro? Né? As pessoas falam assim: tudo posso naquele que me fortalece, mas é o Cordeiro que está te fortalecendo? O que está te fortalecendo? O que são os motivos que te levam a adorar? O que são os motivos que te levam a estar na presença do Senhor? O que te faz acreditar que você realmente está do lado de Deus? Né? Nós precisamos passar pelo crivo escriturístico para nós sermos aceitos por Deus. Não estou pregando aqui santidade, perfeição, porque isso é Cristo que tem. Mas nós temos que estar lutando para estar fazendo a vontade do Cordeiro. Amém. Né? Não vamos ter uma presunção em lugar da fé. Porque a presunção, ela caminha muito junto, é uma linha muito tênue, diz, né? A fé e a presunção. Fé é colocar tudo nas mãos de Deus e mesmo que não estou enxergando nada, é o caminho. Amém. Né? A presunção é o quê? Deus é amor. Deus conhece meu coração. Deus é, né? Sim, Deus é amor. Mas olha quanto tempo está durando a espera de Deus por cada um de nós. Desde quando Deus está clamando para que nós nos entreguemos e mudemos o nosso sistema de viver, porque Ele quer destruir esse mundo, Ele quer destruir esse sistema, Ele quer acabar com essa desigualdade, Ele quer acabar com essa mentira, Ele quer dar paz para os filhos de Deus, porque ser cristão hoje, você tem que ter força, você tem que ter coragem. Por isso que diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Porque é para forte, é para corajoso. Né? E nós não somos. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele nos dá poder para isso. Amém. Amém? Então aqui diz assim, ó, o verso 15. A meretriz domina sobre todos os povos. Agora o verso 16 e 17. 16 e 17. Os 10 chifres que viste a besta, eles odiarão a meretriz. Ué, mas o que aconteceu aqui? Até agora eles não estavam carregando? Eles não estavam apoiando? Estavam, né? Vamos ler? Agora eu me perdi aqui, peraí. Verso 16 e 17. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz. Quem é a besta? Os Estados Unidos. Quem é o chifre? As nações europeias. E agora diz que odiarão a meretriz, Roma, né? E olha só, a farão devastada e despojada, e comerão as carnes e a consumirão no fogo.
porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. Deus vai deixar. O que acontece aqui? Agora, essas nações, elas percebem que foram enganadas. Deus exerceu pela prostituta. E Deus deixa eles executar o juízo deles agora contra Roma. Então esse ataque direto à besta agora. Por quê? Mas não para arrependimento. Aqui não há mais arrependimento. Aqui não há mais conversões, porque nesse momento a porta da graça já se fechou. Mas eles vão reconhecer que eles foram enganados, que a meretriz embebedou eles. Olha só. Veja bem, até agora eles apoiavam, agora esse reino passam a odiar a meretriz. Por quê? Há um momento em que os ímpios percebem que foram enganados e agora é tarde demais. Tarde demais. Aqui é o momento dos habitantes da terra perceberem que foram enganados com o vinho adulterado, que nada do que eles aprenderam fazia sentido. Sabe? Você não morre, a alma é imortal, você vai ressurgir não sei em quantas vidas, né? Se você não for bonzinho agora, Dirceu, você vai vir, vai tentar de novo, e se você não melhorar, você vai só piorando o teu karma, né? É assim que é pregado no mundo, né? Falsificação religiosa. Você nunca foi na igreja, mas agora você morreu, eu vou lá e pago para rezar uma missa para você vai ser, as velas que eu vou acender para você vai iluminar o teu caminho. Isso tudo vai cair por terra. Tudo. Agora chega um momento em que esses 10 chifres, essa besta escarlate que estava carregando a prostituta, agora eles odeiam, agora eles não querem mais saber. Por quê? Porque agora eles viram que foram enganados por séculos, né? Por séculos esse poder enganou as nações. E as prostitutas filhas, né, da grande mãe Babilônia, também esses ímpios também verão, né, o quanto eles estavam distantes daquilo que Deus queria. A palavra do Senhor não muda, ninguém tem o direito de mudar a palavra do Senhor. Então diz assim, dentro dessa grande Babilônia, Deus tem um povo sincero. E hoje Ele está convidando para sair dela, para não ser cúmplice dos seus flagelos, né? E aqui diz ali, na nota, deixa eu ver uma coisa. Se você procurar a nota de $1 dos Estados Unidos e você procurar ver todos os símbolos ali, você vai encontrar muita coisa que arremete para os Estados Unidos, né? Ali as coisas da profecia. As coisas da profecia. Então você vai ver muita coisa da profecia na nota de $1. Procure e veja, ali tem uma pirâmide, né? Ali mostrando os 10 reinos, né? A pirâmide é o símbolo do Egito, foi uma das primeiras nações a afligir o povo de Deus, né? E está tudo ali. Então você vai encontrar muitos detalhes do que nós estamos estudando na nota de $1. Mas esta mesma nação fará 2 decretos. Primeiro, não pode comprar nem vender quem não adora a besta. E segundo, decreto de morte para esses que não adoraram a besta. Tá? Isso está em Apocalipse 14:11. Vamos ver o que diz ali em 14:11. Diz assim, esse eu não marquei direito, mas diz assim, assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Para quem? Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então eles serão destruídos, tá? E aqui é importante dizer que não vai se apagar. E ali você pode ver que tem bastante coisa que vai. Agora eu teria que dar um zoom bem grande para a gente. E eu tenho uma listinha lá em casa das coisas que você vai encontrar ali, né? Que arremete para Roma, para o Egito. E você vai ver todas as coisas. Pega e puxa ali
ou vai na lista, lá já está tudo especificado. Lá naquele círculo lá tem uns 5 itens da lista. Isso, exatamente. Então você vai lá, você vai ver até o símbolo da maçonaria também, você vai ver aquele olho que tudo vê, você vai ver muita coisa na nota ali de dólar, tá? Então procure ver o símbolo ali, puxe, o Google mesmo te dá o significado, você vai ver a relação que tem. Eu vou botar no videozinho, tá, Jô? Pode fazer lá pra nós. Vou botar no videozinho do YouTube, na tua grupo, tá? Então, olha, irmãos, aqui é importante dizer que a fumaça ali, né, que eles queimam dia e noite, isso é até ser consumido, porque Deus jamais gostaria de ver as pessoas queimarem, os adoradores da besta e próprio Satanás, tudo ali, os seus anjos, ficar queimando e Deus dizer, que bom, vocês não me ouviram, agora vão ficar queimando ali, não. É até que se consuma tudo, né? Quando uma pessoa é cremada, uma pessoa de 70 quilos, ela vai reduzir ali para uma caixinha desse tamanho, 250 né? gramas. É por aí. Então você pensa, esse povo, tudo, ele vai queimar só enquanto existir ainda fumaça, né? Enquanto estiver queimando ali, depois ele vira cinza e acabou, né? Então, a gente tem que entender as coisas de Deus para não achar que Deus também é um tirano, né? E diz aqui, ó, ela tinha 2 chifres, falava como cordeiro, mas agia como dragão. Os Estados Unidos, lembra? 2 chifres, porque falava como ela tinha aparência de cordeiro, mas ela falava como dragão. Por quê? Porque quando ela foi constituída, na sua constituição, ela não queria papa na igreja, né? E não queria que a igreja se envolvesse com o Estado, nem o Estado com a igreja. Então ela deu total liberdade. É um dos países mais que respeita a religião, é os Estados Unidos, né? E é um país cristão, mas agora ela se volta contra os cristãos, né? Então ela tem a aparência de cordeiro, mas ela age como dragão. Isso remete aos Estados Unidos, né? Então esse 8º rei é sem dúvida os Estados Unidos da América. Ela aparece, mas não é na nota. Diz que nós confiamos em Deus. Tem uma frase ali, ó. Aquela frase diz, deixa eu ver onde que está ali. Acho que é essa daí, isso mesmo. É que nós confiamos em Deus. Tá? Nós confiamos em Deus. A aparência de cordeiro, mas ela vai perseguir os que acreditam e confiam em Deus. Então, nada vem por acaso, irmãos. Assim a Bíblia é cheia de detalhezinhos, nada é por acaso. Ali também nos dá vários indícios de tudo o que nós podemos ir aprendendo também, sabe? Porque algo que a Bíblia diz, né, Jô? A Fábio vai fazer esse vídeo para nós. Vou fazer muito lá. Então diz assim, você percebe como os elementos proféticos vão se encaixando? Essa nota de $1 tem uma pirâmide de 13 camadas. Por quê? Porque 13 eram as colônias americanas. Foram as 13 colônias que conduziram essa nação à sua independência em 1976. Pirâmide é o símbolo do Egito, a primeira nação a oprimir o povo de Deus. E não para por aí, né? Ali tem a ceia. Quer ver o que tem? Você tem 13 pessoas na ceia, Jesus e os 12 apóstolos, né? Você tem os 12 signos do zodíaco, mais o sol. Você tem 13 colônias americanas simbolizando o poder egípcio. Quando os Estados Unidos e as nações europeias entenderem que foram enganadas pela meretriz, eles pelejarão contra ela, mas nesse momento já será tarde. A porta da graça já terá sido fechada. Desde quando isso está escrito na nossa Bíblia, irmãos? Desde quando isso aqui está para nós entender? Desde o ano 100. Não é do ano 100, Eliseu? João escreveu no ano por volta do ano 100. Tudo isso daqui, nós estamos em quando? 2024. Olha quanto tempo Deus deixou isso aqui para nós. Será que é Jesus que está demorando a voltar? Não. Ou é nós que não estamos se antenando para nada do que está acontecendo?
E diz assim, desde o ano 100 da nossa era, 1900 anos no passado, não havia uma nação sobre a terra. Como os Estados Unidos, não havia ainda uma Europa com os seus reinos, não havia nada, mas já estava aqui na Bíblia. Existiam os Estados Unidos há 1900 anos? Não. Existia a nota do dólar? Não. Olha bem, tudo que está lá está aqui. E diz assim, mas a profecia já havia assinalado. Vai ser assim. E assim foi. Virão 10 tribos bárbaras. Essas tribos, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Viriam 10 tribos bárbaras. Essas tribos vão organizar uma Europa. Esta Europa será perseguida. Os cristãos fugirão para um novo continente. Vão organizar uma nação protestante. Um dia essa Europa vai dar apoio a essa nação protestante e juntos vão apoiar o poder perseguidor, que é o poder papal. Na promulgação de 2 decretos, um não pode comprar nem vender e o outro decreto é de morte. Em Apocalipse 17, nos ensina que há um Deus que governa acima das forças e Ele está conduzindo o seu povo para um final feliz. Amém. Porque o Senhor está te contando tudo. Nós somos privilegiados, irmãos. Vocês não são tanto que tem que me ouvir. Mas eu gostaria muito que nós tivéssemos o professor Vilmar Gonzalez aqui, né, Dilceu? Um dia nós ainda vamos trazer o pastor, ele precisa de um local para ele ficar. Ele vem, ele faz essa série com nós. Pensa num homem que prega para nós assim a profecia. E então nós tínhamos que arrumar um meio de manter o pastor aqui, né, para que ele viesse e repassasse tudo isso aqui para nós, porque hoje nós falando no capítulo 3, nós já não lembramos mais nada. É ou não é? Você lembra mais alguma coisa? Pouca coisa, não é? Nós precisamos aprender, porque isso é um privilégio. Deus está nos mostrando passo a passo de como será. Ele conduz nações, vêm e vão, mas é Ele que conduz. Reis se levantam e caem, mas Deus continua no controle de tudo na história. Tudo. E tudo que a profecia disse que aconteceria, aconteceu. A história é o palco da atuação divina. A história está aí para provar que a profecia feita no século I cumpriu-se, passo a passo, e o que estamos vendo, os Estados Unidos chegou como uma grande potência mundial, uma nação protestante, exatamente como Deus descreveu, né? Do capítulo 13 ao capítulo 17 e 18, você vai juntando esse quebra-cabeça, né? Houve a relação diplomática com o Vaticano e eles estão numa fase do quê? De namoro, né? Uma coisa que eles não queriam nem saber. Agora eles têm já relações diplomáticas, né? O Vaticano tem um representante dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um representante dentro do Vaticano, e eles estão nessa fase de namoro, de simpatia e se unindo. A Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz que eles estão arregimentando as suas forças, tá? Arregimentando as suas forças. E a profecia diz que daqui a pouquinho o reino europeu e as nações irão dar aos Estados Unidos poder e autoridade. Para quê? Para que ele carregue o papado. Para quê? Para que o mundo adore a besta do mar, ou seja, o papado. E venha o decreto. E quem não aceitar terá o segundo decreto, que é o de morte. E as pessoas farão ou estão fazendo as suas escolhas. Não tem o que você temer se você estiver com Deus. Não pense que os que estarão lá fora, eu não quero ser perseguido por esse poder. Né? Imagina os Estados Unidos vindo contra nós, é quase igual aqueles 180 lá da Síria vindo contra aqueles 300 de Gideão ali, né? Mas eles venceram ou não venceram aquele exército? Porque eles estavam com quem? Com Deus. Com Deus, né?
Então, assim, ó, as pessoas estão fazendo as suas escolhas. Deus e a sua lei, ou a besta e as suas imposições. Mais uma vez, a humanidade será dividida em só 2 grupos, irmãos. Não haverá 44 mil denominações aqui, diversificadas de todas as formas, e nem uma outra ali. Não. Vai ser 2 grupos. Salvos e perdidos. Porta estreita, porta larga. Vida eterna, morte eterna. Lado do vencedor contra o vencedor. Do lado do perdedor. Então, nós estamos fazendo nossa escolha. A profecia é uma verdade que se amplia. Se até aqui tudo se cumpriu, isso é prova de que o que temos pela frente vai se cumprir. Amém. Tudo que está aqui vai se cumprir. 2 caminhos. Paulo, em Tessalonicenses, diz: não desprezeis as profecias. Tá? Então, você veja bem, estamos com Jesus ou não estamos com Jesus? Com quem nós estamos? Ali no verso 14, vamos ler mais uma vez, 17, 14, o que diz ali? Pelejarão eles contra o cordeiro, contra Jesus. A besta, os reinos, pelejarão contra o cordeiro, Cristo. Sabe, não vai ter uma guerra assim, não. É na nossa cabeça, é tentando tirar, Deus puxando seus filhos aqui, o poder forçando os filhos de Deus a ir pelo lado errado. E diz assim, ó: e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também quem? Os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Faz a tua escolha, irmão. E eu espero que Deus te ajude e me ajude a nós fazermos escolhas que levem para a vida eterna. Amém. Não importa, né? Esse mundo está para acabar, irmãos. É bom viver no mundo, é bom, tem coisa boa no mundo, tem coisa boa no mundo. Mas nós vamos ter que aprender a viver sem essas coisas, porque essas coisas são muito pequenas diante do que Deus tem preparado para nós. Amém. Hoje nós temos um outro, está toda aberta ali. Nós vamos cantar Entrego a Minha Vida. É isso mesmo, Luiz. O Luiz é de Deus. Vamos ficar em pé?